Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 4 de agosto. Como tal, fazemos um resumo, um balanço de como foi a semana aqui no exterior, do lado político, do lado econômico, mas você consegue obter maiores detalhes no texto que acompanha esse vídeo. Eu vou começar meus comentários dizendo que tivemos uma semana positiva para os negócios de renda variável no segmento local, apesar de todos os riscos na área política e também na área econômica. Aquela nossa percepção que já tínhamos passado de que os mercados já estão ajustados, certamente deram conteúdo a esse processo de recuperação da B3, a nova denominação da Bovespa, que incorporou 6 sessões de alta nas últimas 7 pregões do mercado. Eu também cito o fluxo de recursos aportado por investidores estrangeiros até o último dia 2 de agosto. Eles estavam com ingresso de recursos de 8,3 bilhões de reais. Mas o quadro geral foi sempre de muita atenção ao longo da semana, principalmente com a volta do Congresso do período de recesso, que colocou novamente no radar a crise política, mesmo com o presidente Temer e seus principais ministros tendo trabalhado durante esse processo de recesso para seduzir deputados, aprovar emendas e fornecer os recursos, cooptar, enfim, para a votação da denúncia da PGR. Mas tudo isso acabou finalmente no último dia 2 de agosto, com um placar de 263 votos favorável à rejeição da PGR, da denúncia da PGR. E o presidente Temer, logo em seguida, fez um pronunciamento dizendo que vai seguir trabalhando pelas reformas. Mostrou certamente, tem mostrado muita resistência, mas também seguiu sem muita força para avançar com essas reformas. Já no âmbito econômico, minimizado um pouco pela urgência da votação, também tivemos movimentos importantes. O principal deles foi a mudança de postura do governo com relação à meta de déficit fiscal. Déficit fiscal que estava estimado para esse ano de 2017 em 139 bilhões, pode agora, segundo o consenso de mercado, passar e ir até os 159 bilhões, déficit que seria igual ao alcançado no ano de 2016. Como se isso não bastasse, o governo ainda deixou vazar a possibilidade de criar tributação em cima das LCIs e das LCAs, que não tem, que a tributação é taxa zero hoje, e até uma dupla tributação com relação à distribuição de dividendos. Como temos dito, mudar a meta significa liberar a hipótese para as agências de classificação de risco reduzirem a classificação do Brasil, o que certamente não seria positiva para o projeto de concessões do governo, dificultando claramente o ingresso de recursos de investidores externos. Já ampliar a carga tributária significa correlatamente dizer que a economia pode demorar ou pode adiar o processo de recuperação que vem mostrando nos 2 últimos meses. Isso tudo combinado com uma taxa de dólar um pouco mais fraca no mercado internacional faz com que tudo torne um pouco mais caro aqui dentro. Durante a semana, tivemos a divulgação da ata do Copom, que reduziu a taxa Selic em 1 ponto percentual para 9,25%. Nessa ata ficaram expostas algumas incertezas com relação ao ajuste fiscal, creditício e também com o lado político complicado. Cita as reformas como fundamentais para reduzir a taxa de juros estrutural, mas em determinado ponto da ata minimiza essas incertezas, dizendo que não é geradora de inflação. A releitura dessa ata significou uma apreciação de que é possível o Banco Central reduzir novamente em 1 ponto percentual, iríamos para 8,25%, na reunião do próximo dia 5 de setembro. E certamente a expectativa da Selic para o ano mudou, ela está entre 7% e 7,5%. Aliás, o presidente Temer, no último dia da semana, endossou essa possibilidade, também falando em taxa Selic no final do ano entre 7% e 7,5%.
O IBGE, durante a semana, anunciou que a produção industrial do mês de junho ficou estabilizada. No comparativo com junho do ano passado, uma alta de 0,5 ponto percentual, mesma alta para o ano de 2017. Mas em 12 meses ainda temos uma queda da produção industrial de 1,9% e estamos 18,2% abaixo do pico ocorrido em junho de 2013. Outro dado sabidamente positivo fica por conta do saldo da balança comercial referente ao mês de julho, um superávit de 6,3 bilhões de dólares, o maior da série, e acumula no ano um superávit de 42,5 bilhões de dólares. Falando um pouco do segmento externo, muitos indicadores também foram divulgados ao longo da semana em diferentes países, começando pelo PMI de atividade industrial do mês de julho, que observou queda em praticamente todos os países, o mesmo acontecendo com o índice de atividade do segmento de serviço, mas todos eles, exceto o da Índia, ainda acima dos 50 pontos, o que indica a expansão da atividade. Na zona do euro, tivemos a divulgação do PIB referente ao segundo trimestre, que anualizado cresce 2,1%, e no trimestre, comparativo ao trimestre anterior, uma alta de 0,6%. Por lá, a taxa de desemprego caiu para 9,1% em julho, no menor patamar desde fevereiro do ano de 2009. E na Alemanha ainda tivemos encomendas à indústria que cresceram 1 ponto percentual, quando o esperado era que crescessem 0,5 ponto percentual. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou a reestruturação do seu gabinete. Segundo ele, não pensa em recondução ao cargo de primeiro-ministro e conta atualmente com o nível mais baixo de aprovação do seu governo. Já a China rebateu acusações novamente dos Estados Unidos via Donald Trump na área comercial e pede maior cooperação entre os dois países. Por lá, o noticiário indica que a China pode crescer acima da meta estabelecida de 6,5% no ano de 2017. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e seus familiares continuaram no centro das preocupações e Donald Trump, nessa semana, só para variar um pouquinho, demitiu mais um de seus assessores, mostrando que há uma disputa muito grande por poder dentro da Casa Branca. Por lá, tivemos a divulgação do PMI industrial do mês de julho, ele subiu para 53,5 pontos e os gastos com construção, leia-se investimento, encolheram 1,3%. A inflação medida pelos gastos com consumo, o PCE, que é muito utilizada pelo Fed para a administração da inflação, ficou estável, mas mostra uma alta anualizada de 1,4%. Também tivemos a divulgação do PIB do segundo trimestre, com uma expansão de 2,6%. E, finalmente, no último dia da semana, saiu o payroll, a criação de vagas no conjunto da economia, setor público e setor privado, criando 209 mil vagas numa economia que está muito próxima do pleno emprego, com uma taxa de desemprego de 4,3% e sem pressões do salário médio por homem-hora. Isso mostra que há possibilidade da inflação continuar baixa por lá. O presidente Trump também, durante a semana, fez sanções à Rússia, à Coreia e também ao Irã. E vários dirigentes do Fed falaram ao longo da semana, mas não trouxeram nenhuma grande novidade. A expectativa continua sendo de mais uma alta da taxa de juros americana, muito provavelmente na reunião de dezembro, seguida de mais 3 altas ao longo do ano de 2018 e começando a reduzir o tamanho do balanço do Fed já no mês de outubro próximo. Resumo da semana. O índice Bovespa fechou a semana com uma alta de 1,14%, o índice em 66.897. Ao longo da semana tivemos esse índice acima de 67.200 pontos.
No dia, uma alta pequena de 0,18% no último dia da semana. O Dow Jones fechou a semana também positivo, com uma alta de 1,19%, em recorde histórico novamente. Nasdaq em queda de 0,36% e o dólar fechou a semana com mais um período de queda de 0,22%, moeda americana cotada a R$ 3,127. Falando um pouco de perspectivas, continuamos certamente otimistas com relação à recuperação do mercado de renda variável por aqui nos próximos períodos. Na semana que passou, conseguimos, como eu disse, retomar aquele patamar de 67.200 pontos, e isso nos remete à possibilidade de voltarmos ao patamar pré-Joesley, pré-vazamento dos áudios complicando o presidente Temer, quando o mercado estava em 68.500 pontos, com cara de que pudesse ir a 70 mil pontos. Aliás, durante a semana tivemos a divulgação por alguns players, alguns parceiros internacionais importantes, de expectativas que o índice Bovespa possa chegar até 77 mil pontos nos próximos 12 meses. Isso certamente nos remete a uma situação em que a política tem que melhorar e o governo tem que trabalhar firme para viabilizar as reformas nas próximas semanas. Afastada a primeira denúncia do presidente Temer, agora o governo pode arregaçar as mangas e trabalhar por essas reformas. A reforma tributária deve sair primeiro do que a reforma previdenciária, ainda fica faltando a reforma política. E a própria reforma da Previdência, segundo o ministro Henrique Meirelles, pode ser votada até o final de outubro, o que certamente ajudaria a melhorar o quadro e estimular os investidores, especialmente os investidores estrangeiros, mesmo contando com uma eventual mudança para pior da meta de déficit fiscal. Retomamos a nossa crença de que os investidores estão vazios de renda variável ou com operações travadas e pode uma melhora do quadro econômico e político deflagrar uma corrida para a renda variável e fundos multimercados, e isso faria a Bovespa, ou a B3, melhor dizendo, a nova denominação, mudar de patamar. De outra feita, cabe lembrar também que a economia global está num processo de recuperação na Europa, no Japão, a China podendo crescer acima da meta e principalmente comandada pela economia americana, num ambiente de baixa inflação e sem pressões salariais, o que faz com que se prolongue um pouco mais o aumento da taxa de juros ou a redução do tamanho dos balanços. E isso claramente dá maior trégua para os países emergentes, principalmente aqueles que não estão equilibrados como o Brasil, e facilita exportações. O maior empecilho acaba sendo a fragilidade do dólar no mercado internacional. Como eu disse, encarece os processos de fusão, de aquisição, de participações e concessões e ainda, certamente, de compra de ações no mercado secundário e primário. Somos de opinião que, mesmo assim, é possível arriscar um pouco mais em renda variável, constituindo posições conservadoras de mais longo prazo para retorno em ações de empresas maduras, com boa governança corporativa e que tenham boa política de distribuição de resultados via dividendo e lucros sobre capital próprio. Eram essas as principais considerações. Tenham todos um bom final de semana, de muita paz, e nós vamos estar de volta na próxima segunda-feira, bem cedo, com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.